Bem-vindo ao É Assim Que É podcast. Eu sou a Camila Couve e eu falo sobre desenvolvimento pessoal e linguagem comportamental. Eu ouvi uma vez uma frase que diz assim: seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. E faz tempo que eu a ouvi e ela me marcou. Que ela fala sobre esse movimento, né, de você ser autêntico, mas você não ser sempre a mesma coisa, né, que tem um pouco de Complexo de Gabriela, né, que tem aquela música, eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Então, tem realmente algo muito negativo, né, nesse comportamento de querer ser sempre da mesma forma. Porém, ser autêntico não equivale a ser sempre da mesma forma. Então, vão ocorrer algumas mudanças nas nossas vidas, só que a gente não precisa necessariamente revolucionar. A gente não precisa deixar algumas coisas que são essenciais e a gente nem tem como deixar algumas outras coisas que também são essenciais. E esse é o assunto do nosso podcast. O que de fato são as mudanças, o que de fato nós podemos e precisamos mudar e o que a gente precisa conhecer de fato para que as mudanças reais que a gente precise fazer, elas sejam melhores, né? Elas sejam mais leves, por assim dizer, ou menos traumáticas, né? Talvez leve não seja, não é sobre evitar dificuldades ou evitar atritos ou evitar que algumas situações que sejam tensas e às vezes necessárias aconteçam, mas é mesmo evitar ali traumas, evitar grandes impactos negativos no decorrer do caminho. Então, falando um pouco da minha história pessoal, em especial nos últimos 5 anos, eu passei ali por algumas mudanças externas, mudanças de ambiente, inclusive, eu mudei da casa da minha mãe, que era São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, mudei para o interior, para Sorocaba. Dentro de Sorocaba, eu tive 2 mudanças, né, que eu morava numa casa, depois eu mudei para outra, dentro de Sorocaba mesmo, e depois dali eu mudei agora para Santa Catarina, Blumenau. Falando de mudanças físicas, esses últimos anos ali eu gabaritei o que eu não tinha feito de mudança física, né, ao longo da minha vida inteira, né. Eu mudei, na verdade, da capital para a região metropolitana quando eu era pequenininha, né? Me mudaram, na verdade, né? Eu tinha 4 anos quando eu saí da região metropolitana. Aliás, da capital para a região metropolitana de São Paulo. Mas não fui eu que fiz, não foi uma decisão minha, né? Eu só fui seguir o movimento ali da minha família, dos meus pais. E fiquei ali por longos anos, bastante, vamos falar que mais de 30, para não entrar no mérito ali da idade. Então, eu fiquei ali por mais de 30 anos ali, sem mudanças de local, né, de localização. E depois que eu saí da casa da minha mãe, eu já fiz várias mudanças dentro ali de Sorocaba mesmo, e agora mudei para Santa Catarina. Mas não é sobre essas mudanças exatamente que eu quero falar, mas porque, na verdade, essas mudanças de ambientes acabaram sendo consequências de um conhecimento que eu não chamaria de mudança no sentido que a gente costuma aplicar, né, essa mudança. Na verdade, eu não mudei quem eu era, eu não mudei a minha essência, eu fui me adaptando ou recuperando aquilo que eu tinha de recurso, aquele padrão de funcionamento que era meu, só que eu não estava praticando ele, eu não estava habituada a ele, eu não tinha desenvolvido ele no potencial que ele podia, no potencial que eu poderia e posso ainda desenvolvê-lo. Então, o que padrão é esse, né? Que eu fiz um processo ali por volta de 2021. Eu fiz um processo de análise corporal como cliente na ocasião. E ali eu entendi algumas características que eu tinha de padrão de funcionamento. Porém, eu estava ali devido ali todo o contexto da minha vida, da minha história e tudo mais, eu não estava com os meus recursos em alta, ou eu não estava exercendo, né, na melhor
versão possível os recursos que eu tinha. Então, uma das coisas que me sobressaíram na análise foi o fato de eu ter traços de comunicação muito altos. Eu tinha ali, agora me fugiu a conta, né? Mas fazendo ali, eu tinha 33% de um traço que é super comunicativo, 30% de outro e 15% de outro. Então, grande parte de mim é comunicativa. E comunicação em geral, né? Principalmente oral ali, né? A questão de conversar, de falar, de expor, enfim, de transmitir informações. Ali eu tinha esses traços muito altos. Só que ao longo da minha história toda, eu acabei não executando, não exercendo com muita... Eu não tive esse hábito, né? Eu não fui incentivada e não tinha oportunidade natural de exercer isso, né? De uma forma de treinar mesmo, né? Porque tem algumas habilidades, algumas partes que são técnicas que são treináveis, né? Claro que tem gente que consegue fazer naturalmente sem ter tido uma aula específica daquilo, mas ainda assim ela aprendeu treinando ou modelando, né? Copiando aquilo que outras pessoas estavam fazendo, mas ela estava inserida num contexto que foi favorável para esse desenvolvimento. E não foi o meu caso. E quando eu recebi essa informação, eu fiquei meio chocada ali, falei, pera, não, né? Eu até consigo me desenvolver melhor ali escrevendo, né? Que eu escrevia muito, escrevo muito a vida inteira, continuo escrevendo, adoro escrever. Tem uma coisa que eu conseguiria ficar fazendo o dia inteiro, é escrever. Eu só ia alternando ali escrever à mão com o computador, porque dói os dedos às vezes de ficar escrevendo muito tempo. Mas, então, eu já tinha essa habilidade com a escrita, treinada e de muito tempo. Porém, essa verbal é o contrário, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu recebi alguns feedbacks nesse sentido. E aí eu ficava pensando, né? O que aquelas informações queriam dizer, né, sobre essa análise. E aí, com o tempo, né, de 2021 para cá, eu vim reconhecendo, né, situações no passado mesmo, poucas situações que eu tive, em que eu percebi que era algo natural, só era algo que eu não treinava, era algo que eu não me desafiava por diversos outros motivos, por diversos outros medos que estavam ali escondidos nessa retranca, né? Nessa castração, por assim dizer, desse meu recurso. Então, eu tinha aquele recurso ali disponível para mim, mas se eu não uso, não acontece nada. Eu não vou exercer, eu não vou ficar bem naquele recurso, porque eu não estou usando, mas ele está ali disponível para mim. E outra informação também que eu recebi nessa análise é que a parte de organização ou de planejamento, ela é pouca comparado com a de comunicação ali e de execução, né, de realização. A de planejamento era quase nada, é pouca, é suficiente ali para eu fazer a organização da casa. Hoje eu uso para isso, mas... E aí eu também me vi nesses conflitos antes de ter esse conhecimento, né? Que era justamente ambientes em que aquele excesso de controle, né? De tabulações e planilhas e tudo mais, aquilo tudo me deixava meio doida. Eu não sabia por que aquilo me fazia tão mal, né? Porque a minha bateria para aquelas atividades esgotavam tão rápido, ao passo que se me deixasse numa reunião o dia inteiro lá fazendo conteúdo, eu ficava de boa, tranquilo. Se eu tivesse que ficar escrevendo ou falando, para mim era de boa. Agora, se me deixasse meia hora ali, meia hora é pouco, é exagero, né? Mas se eu me deixasse ali uma hora que fosse preenchendo a planilha, era como se estivesse arrancando um pedaço do meu corpo, um meu dedo ali. Era dolorido. E eu não entendia, naquela ocasião, eu não entendia por quê. E depois eu entendi, né, que tinha algumas atividades que eram muito mais
leves para mim por conta da quantidade de recursos que eu tinha para aquela atividade, ao passo que outras atividades não eram tanto assim. E o que isso tem a ver com a mudança, né? Que a gente fala muito de mudar comportamento, de mudar, às vezes até de pensamento, mas muitas vezes a gente não precisa mudar, a gente precisa adaptar, a gente precisa se ajustar a quem nós somos ou a quem nós nascemos para ser, né? Que quando a gente nasce e se desenvolve, a gente molda ali um padrão de funcionamento da nossa mente. E o que nos faz mal? Sempre que a gente nada contra a maré, né? Que a gente tem um padrão de funcionamento, só que a gente, de acordo com o ambiente e as circunstâncias, a gente acaba indo na contramão daquilo. A gente tem alguns recursos, só que a gente não potencializa aquilo, a gente vive, às vezes, com todas as nossas energias concentradas para nos proteger de algum outro, para proteger algum outro traço, proteger algum outro medo, alguma outra sensação causada ali pelo ambiente, pela relação e por diversos outros fatores que influenciam ali nesse nosso comportamento. Então, quando a gente não entende como a gente funciona, a gente acaba indo meio às cegas e às vezes a gente se coloca em situações que a gente não precisaria, só que a gente não sabe se poupar, a gente não sabe negociar ali como que a gente consegue estar num ambiente que não é tão favorável assim e não sair destruído no fim do dia. Como que a gente consegue equilibrar ou cuidar mesmo de um traço que ficou exposto numa situação, né, que fosse necessário, que algumas situações desagradáveis são necessárias. Nem todas as atividades, principalmente para nós adultos, vão ser legais, vão ser bacanas. Eventualmente a gente vai, e com frequência, na verdade, a gente tem que colocar a mão ali em algumas atividades que não são lá glamourosas, não são divertidas, não são legais e nem todos os nossos traços vão ficar felizes com aquela atividade, só que ela precisa ser feita. Porém, quando a gente sabe como a gente funciona, a gente sabe exatamente como fazer para remediar, vamos dizer assim, para remediar essa situação, que aí a gente consegue se expor e depois nos bastidores a gente dá uma atençãozinha ali, dá uma recompensada para aquele traço que acabou ficando exposto. Voltando novamente ao ponto da mudança. Quando eu digo quando eu disse que eu não mudei, porque talvez quem me conheceu lá atrás, alguns anos atrás, pode dizer que eu mudei. E realmente, desse ponto de vista, foi uma mudança, que eu tinha um determinado comportamento, ou eu estava reagindo de determinada forma a certas situações, porque eu não sabia o que eu poderia enfrentar de forma saudável, como. E aí eu reagia de determinada forma a determinadas situações. Aí, conforme eu conheci esse padrão e fui aprendendo a conviver com eles, aprendendo a conviver da forma como eu teria que ser, né, da forma como eu teria que funcionar, privilegiando situações e ambientes e relações que favoreçam ali aqueles meus recursos. Por exemplo, eu sou bastante comunicativa, eu não vou ficar muito tempo exposta a lugares em que eu não posso falar, em lugares em que eu não tenho oportunidade de expor nada, não é só falar, de tagarelar, de somente, né? De trocar ideias, de ter relacionamento, de relacionar com pessoas, conversar, expor ideias, enfim, dar aula, que seja. Então eu não vou me expor a esses lugares em que eu não a esses lugares em que eu não tenha muito espaço para falar. Não vou ficar ali muito tempo ali, um dia inteiro num lugar fechado, por exemplo, trabalhando home office, sozinha na frente de uma máquina por muito tempo, sem fazer nada depois, né? Sem quebrar aquela situação, né, depois com alguma atividade que me favoreça o desenvolvimento, a explorar esse recurso desse traço. Então, quando eu falo de me expor ou me afastar de ambientes
não é sobre as pessoas dali, não é sobre o local em si, é sobre ter bom senso, né? Se aquilo te faz mal, você vai se expor, porque a única justificativa para eu me expor a um ambiente que me faz mal seria por dependência emocional, por relações doentias, por estar tentando agradar ou não desagradar alguém em detrimento da minha própria saúde mental. Só que se aquela pessoa sabe que aquilo me faz mal em excesso e ela me força a estar ali, essa relação não é saudável, ela não tá te respeitando, não tá respeitando a sua limitação. O inverso também é válido, né? Se essa pessoa não tem um determinado recurso para ficar exposta a determinado ambiente, se ela não tem muito do traço de planejamento, eu forço ela a ficar ali muito tempo fazendo gráficos e planilhas e controles, eu tô sendo desleal com ela, eu não tô respeitando a forma dela funcionar, e mesmo que ela não saiba disso, e eu sei, é minha obrigação poupá-la, e mesmo que nenhuma das duas pessoas saibam, ainda assim é uma falta de respeito, porque aquilo faz mal. Claro que aí, nesse caso de nenhuma das duas saberem, né, desse padrão, isso não vai chegar nem a ser um combinado, né, que ela não vai chegar e falar, talvez ela não tenha clareza para chegar em você e dizer que aquilo faz mal para ela. Pode até ser que ela diga que está se sentindo mal, mas ela também não vai saber explicar por quê. Daí a importância da gente se conhecer, porque não adianta nada alguém vir e falar que você precisa mudar um determinado comportamento, não te dá direção nenhuma, porque ela geralmente também não vai saber. Quantas vezes alguém já te disse que você tinha que mudar um comportamento simples assim e não te deu nenhuma alternativa? E mesmo que tivesse dado sem o devido conhecimento, é possível que fosse somente um palpite ou uma sugestão para ela se livrar de você ou se livrar do problema que você está gerando para ela. É uma sugestão muito mais pensando nela própria do que em você, no seu bem-estar. E vice-versa, né? Quantas vezes você já pode ter falado isso para alguém? Tipo, tinha um determinado comportamento que estava te incomodando, você comunicou que estava incomodando e é a pessoa que lute. Claro, nem sempre você vai ter responsabilidade para dar um direcionamento, a menos que você seja o líder dessa pessoa. Você não tem obrigação de dar o direcionamento, pelo menos orientar e apoiar ali no processo, né? Mas, ou pai ou mãe, né? Se você tá pai e mãe, um filho criança, um filho adolescente, você também é responsável por dar o direcionamento. Fora essas duas situações, realmente você não é obrigado a dar o direcionamento para ninguém. Porém, quando a gente se conhece, a gente sabe, aí a gente recebe essas orientações, né, de você ter que mudar. Mas o que seria mudar, né? Como que eu mudo um comportamento? Como que eu mudo um padrão de funcionamento? Na verdade, eu não chamaria nem de padrão de funcionamento, o comportamento mesmo. O comportamento é uma reação a uma determinada situação, que pode ser para proteger de uma dor ou pode ser por conta de um recurso proposital, né? Uma ação intencional, sabendo já de antemão que você tem um recurso para aquilo. E aí, essa mudança que eu vim fazendo ao longo desses últimos anos, né? Que eu parei de querer mudar a mim mesmo e passei a querer ser eu mesma, a querer ser quem eu nasci para ser, quem eu me desenvolvi para ser, né? Agir em prol dos meus recursos e ficar alerta aos ambientes, situações e relações que potencializam as minhas dores, né? As dores dos meus traços. E essa mudança, né? Eu mudei de polo, né? Então, antes, inconscientemente, eu só ficava fugindo das dores. Agora, intencionalmente, eu vou buscando os recursos. Então, quando eu vou automaticamente buscando, intencionalmente, na verdade, buscando os recursos, automaticamente as dores, elas ficam em segundo plano. Elas nunca vão deixar de existir. Nós nunca vamos ter aqui nessa terra, né, nesse atual mundo, né, nós não vamos ter saúde plena ou nós vamos estar livres 100% dos problemas,
não enquanto o Senhor Jesus não voltar, mas a gente vai ter um pouco mais de autocontrole, um pouco mais de temperança, várias formas de controlar, né, de conduzir as nossas emoções de uma forma mais saudável. Então foi esse movimento que eu fiz para não mudar, mas para voltar pro eixo. E sabendo disso, que eu, voltando lá para aquela frase inicial, seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo, tem também um pouco de crença, né, de que saber o seu padrão, né, ter padrões, significa que você não vai poder mudar nunca, ou que você não vai ter que sempre ser da mesma forma. Na verdade, não. Quando você tem o padrão, por exemplo, eu tenho o padrão de comunicação, eu já tinha desenvolvido bem a comunicação por escrita, e eu poderia simplesmente ficar por aqui mesmo, porque é conveniente, porque me expor aqui por vídeo ou presencial ainda conversa com algumas dores que eu tenho, né? Algumas dores de abandono, medo de não ser a melhor opção ali. Então, tem algumas dores que conversam um pouco com essa necessidade de não me expor tanto. Porém, eu tenho essa opção de sempre ir melhorando esse recurso e sempre explorando outras alternativas de me comunicar. O mesmo vale para a realização, né? Que às vezes eu chamo de executor, só que isso também tem um duplo entendimento, né? Quando fala executor, parece aquela pessoa que só faz o que é pedido e não tem iniciativa para nada, não tem raciocínio, não tem estratégia, né? Ela só executa. Não é isso. O realizador é aquela pessoa mão na massa, que ela pega, é aquela que gosta de fazer sozinha, que se deixar na mão dela, ela pega e faz muito bem. Não é que ela não tem estratégia, é que ela tem um raciocínio mais rápido. Ela vai e faz enquanto tá todo mundo ali pensando no ar, ela já fez o alfabeto inteiro, mas é porque é o padrão funcional dela, normal. E para ela é natural isso. Então, ter um padrão não significa não ter mudanças, não significa o complexo de Gabriela, né? Vou nascer assim, morrer assim. Você sempre pode potencializar os seus recursos. Então, esse exemplo que eu estava mencionando ali, do recurso da execução, você sempre pode aprender novas formas de executar uma coisa para fazer melhor, para fazer mais rápido, para fazer diferente. Você não vai deixar de ser executora, mas você vai mudar ou potencializar formas de executar alguma atividade, de realizar alguma coisa qualquer, que pode ser esporte, pode ser tudo, qualquer coisa. Qualquer coisa que você quiser realizar na vida. Então, você sempre consegue potencializar o seu recurso, e isso vai tornar, de certa forma, as suas ações, suas atitudes diferentes, mas realmente, se você... Agora, o inverso... eu sou mais retraído, eu tenho mais ali do traço de inovação, eu ficaria... Essa pessoa que tem mais do traço de inovação ficaria de boa, isolada na frente de um computador, criando... E tranquila, ela ficaria sozinha. Quanto menos pessoas ao redor, para ela é melhor. Então, se essa pessoa quiser, de repente, mudar, eu vou testar, me expor mais. Claro, todos nós temos os 5 traços, nós todos temos os 5 recursos. Porém, essa pessoa que tem mais do traço de, por exemplo, desse traço de criatividade, ela vai ter menos dos outros traços. Então, ela vai, claro que vai ter a proporção de todos os outros traços, mas num cenário em que ela tenha mais os traços racionais do que os emocionais, ela não precisa estar muito em contato com pessoas. E se ela quiser, ou se alguém convencê-la de alguma forma de que ela precisa se expor mais, ou se ela tiver num trabalho em que é obrigatório que ela fique mais tempo exposta, isso vai fazer mal para ela. Ela não vai conseguir mudar esse padrão, por mais que alguém tente convencê-la disso. Ela vai se colocar na dor. Ela pode se expor? Pode.
ela vai ficar bem com isso? Não. E ela vai ter consequências, a sanidade mental dela vai estar em risco. Não é nem sanidade no sentido de transtorno de mental, mas de saúde emocional mesmo, de ela não vai ficar bem com aquilo vai desgastar e vai ter uma série de consequências ali nas relações dela, no ambiente dela, ela vai ficar mal-humorada, ela vai ficar desgastada, vai acontecer um efeito cascata, porque todos os outros traços vão ter que vir para socorrer ela naquele ambiente e automaticamente todos vão ficar desgastados. Então, é um efeito em cascata mesmo que acontece. Então, é importante que a gente tenha essa consciência de que existem certas mudanças que podem acontecer, que nós conseguimos fazer. O padrão não é algo ruim por si só, o padrão é o seu padrão, é como você funciona. E quanto mais você agir em prol disso, mais saudável você fica e você vai poder fazer todas as mudanças possíveis dentro dessa sua receita, né? Dentro dessa sua forma melhor de funcionar. Não que você não possa tentar o contrário, mas já estou te avisando, você não vai ficar bem com isso, a sua mente não vai ficar bem com isso não vai ser saudável para você, mas claro, é sua responsabilidade, é sua escolha. Então, essa é a reflexão para hoje. Seja você mesmo, não seja sempre o mesmo e saiba exatamente como você funciona para saber o que você precisa fazer para não ser sempre o mesmo, sem deixar de ser quem você nasceu para ser.